Olá, queridos, bom dia! Quero convidar você para estudar mais uma porção aqui de Provérbios comigo, como a gente tem feito a cada semana. E nós estamos em Provérbios capítulo 22 e queremos estudar versos de 6 a 10. Né? Esses são alguns princípios que moldam a nossa vida e também nossos relacionamentos. Então, antes da gente ler o texto, né, geralmente a gente vai lendo um por um, porque, como sempre aqui em Provérbios, nós temos uma aplicação quase para cada versículo, né? São assuntos que foram coletados e reunidos aqui por Salomão, e assim a gente pode tirar algumas lições práticas para a nossa vida, para o dia de hoje, para a nossa semana e nossa vida cristã. Vamos orar, vamos colocar esse tempo na mão do nosso Deus, vamos falar com Ele. Baixe sua cabeça. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui e mais essa manhã que o Senhor nos dá. Te louvamos, Pai, pela sua palavra e porque podemos aprender a partir dela princípios de sabedoria para as nossas vidas, para os nossos dias. Te louvamos por isso, Senhor. Te pedimos para que o Senhor nos ensine a partir da sua palavra e que essa palavra possa trazer transformação na nossa maneira de pensar e também agir. Tudo isso para a honra e glória do seu nome. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Provérbios capítulo 22, a partir do verso 6 é a continuação do nosso texto. A primeira reflexão de hoje tem a ver com o exemplo como uma forma eficaz de ensino. O texto é aquele texto bem conhecido de nós, né? Provérbios 22, 6, que fala sobre ensinar a criança, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Os pais são esses responsáveis, né, por ser aqueles que transmitem o ensino a seus filhos. Faz parte, né, da tarefa do pai ensinar e dar formação, formar o caráter dos nossos filhos. Mas como esse processo se desenvolve? Em primeiro lugar, os pais não devem ensinar apenas aquilo que eles acham que é o melhor para os filhos, tirando da sua cabeça essa ideia, né? Nós precisamos ensinar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Não o caminho que os nossos filhos querem andar, mas precisamos ensinar o caminho que a palavra de Deus diz que é o correto, porque a palavra de Deus também diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. Por isso é que precisamos, então, ensiná-las. Em segundo lugar, os pais não devem ensinar apenas o caminho em que seus filhos devem andar. Isso significa apenas apontar a direção sem um envolvimento real. Nós precisamos, mais do que impor um padrão para os nossos filhos, nós precisamos viver de forma que a gente seja modelo, né, para os nossos filhos. Nós não podemos viver de uma maneira contrária àquilo que a gente ensina, né? Do tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Não pode ser assim. E, em terceiro lugar, os pais devem ensinar o caminho para os filhos, o caminho que eles devem andar. E esse ensinar tem a ver com caminhar junto, né? A palavra aqui traz a ideia de caminhar junto, ensina o caminho em que deve andar. Então significa ser exemplo, ser modelo, ser uma referência para o seu filho. Alguém disse certa vez que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única forma de ensinar, né? Tudo que você faz ensina, mas nem tudo que você fala ensina, não é? Por isso a ferramenta mais eficaz para o ensino são as nossas atitudes diante dos filhos, mas serve também para ensinar outros, né? A atitude dos pais fala mais alto que suas palavras. A vida que os pais levam é que se torna o verdadeiro ensino para os filhos. Os filhos não conseguem ouvir os pais quando a vida deles contradiz aquilo que eles falam, né? Tem aquela história, né, de um filho dizendo fale mais alto, né, para o seu pai, porque as suas atitudes não estão me deixando eu ouvir aquilo que eu devo fazer.
Então, o ensino baseado no exemplo tem um efeito que é permanente, é um efeito profundo na vida dos nossos filhos, porque ele vai acompanhar a vida dos nossos filhos para sempre, né? Isso marca bem mais a vida dos nossos filhos. Então, aplicando para nós esse primeiro princípio, né? Nós devemos ser exemplo, né, para os nossos filhos, mais do que as nossas palavras. Eu devo mais praticar do que falar. Por isso, viva aquilo que você deseja ver nos seus filhos, né? Com relação ao comportamento, à fidelidade a Deus, a tudo isso, né? É a primeira aplicação aqui. Depois, nós temos o cuidado com empréstimos, um assunto bem diferente, né? Mas é o que diz aqui o próximo provérbio. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A dependência financeira gera escravidão. É isso que a gente entende aqui desse texto. A dívida é uma coleira, né, que prende aquele que está endividado. É como uma pessoa ficasse presa ao outro quando deve dinheiro para outro. Os ricos dominam porque eles têm esse poder econômico, né? Eles têm poder econômico sobre aqueles que pedem emprestado. Quem toma emprestado, então, se torna refém daquele que empresta. Tudo isso dá para entender aqui desse texto, né? Que a gente acabou no versículo 7. A gente sabe, né, que a agiotagem, por exemplo, é uma prática injusta, porque é alguém que tem dinheiro e explora a pessoa que é mais pobre, a pessoa que pede emprestado. Muitos aproveitam, né, o desespero de alguém que está endividado, empresta com juros abusivos e depois faturam muito acima daquilo que eles emprestaram nas costas daquele que se endividou, né? No tempo de Neemias, os pobres perderam as suas terras, perderam as suas casas e até alguns entregaram seus filhos para o pagamento de dívidas. E o profeta Miqueias denuncia então essa opressão que acontecia ali na época de Neemias, onde os homens ricos estavam explorando os pobres sem piedade. A pessoa sábia, ela não deixa se levar pelo consumismo. Ela vive uma vida equilibrada. Ela não assume dívidas imprudentes. Ela entende que quem toma emprestado se torna servo daquele que empresta. Então, a aplicação para nós é que sejamos prudentes com o nosso dinheiro, com as nossas finanças. Que a gente evite dívidas que sejam desnecessárias. Nós entendemos uma urgência, mas gastar acima daquilo que são nossas posses é dizer para Deus que você não está satisfeito com aquilo que Ele tem te dado. É realmente gastar aquilo que Ele não te deu na marra. Como é que você quer que Deus abençoe isso, né? Não tem como, né? A terceira lição do texto tem a ver com semeadura e colheita. Provérbios 22, 8 diz assim: o que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, a lei da semeadura e da colheita é um princípio universal. Nós não podemos semear o mal e colher o bem. Nós não podemos semear ventos e colher a bonança, né, a tranquilidade. Nós não podemos plantar espinhos e colher figos, é o que diz o texto bíblico, né? E não podemos semear uma vida mundana e colher a vida eterna, né? Deus não se deixa ser zombado, Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. A palavra de Deus fala sobre isso. Ele dará a colheita conforme a semeadura. Então, o que uma pessoa semear, isso também ceifará. Quem semeia injustiça, colhe males. Quem semeia maldade, colhe desgraça. E a Bíblia também fala, né, que essa pessoa será atingida pelo seu próprio ódio, né? Você planta ódio, você vai ser atingido pelo próprio ódio. Então tem pessoas que ignoram esse princípio e que vivem semeando o mal esperando colher o bem. Não faz sentido nenhum, né?
Plantam ódio, esperam amor. Plantam impureza e esperam algum tipo de santidade ou intimidade com Deus. Isso é impossível, não é? Assim como é impossível alterar a lei da gravidade, também nós não podemos alterar essas leis espirituais criadas pelo nosso Deus. E a lei da semeadura e colheita é uma delas. Então, aplicando para a nossa vida, né, esse terceiro princípio, nós precisamos pensar naquilo que nós temos semeado hoje, não é? Ao longo desses dias em que vivemos, porque amanhã nós vamos colher o resultado daquilo que nós plantarmos hoje. Seguindo no nosso texto, a quarta lição do texto tem a ver com a recompensa sobre a generosidade. Provérbios 22, 9. A palavra de Deus diz assim: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios fala muito, né, sobre a questão da generosidade. E aqui, mais uma vez, né, ele aborda este assunto. A generosidade é um caminho para prosperidade. Dentro do reino de Deus, né, você recebe do Senhor tudo que você tem. E você, quando você dá ao próximo, ao necessitado, você é abençoado. E aqueles que retêm mais do que Deus deseja, né, esses acabam perdendo, né, reter aquilo que Deus gostaria que você desse. Isto lhe seria em pura perda, né, diz o texto bíblico. Então é assim que funciona no reino de Deus, né, a matemática de Deus. Quem fecha as mãos perde a oportunidade de ser esse canal para abençoar outros. Mas quem abre as suas mãos, abençoando outros, é ainda mais abençoado por Deus, né? Nós somos criados para sermos um encanamento, né, por onde essas bênçãos fluem, e não um recipiente que vai acumulando mais e mais os bens, né, para nós mesmos. Então, tem um outro versículo que fala que a alma generosa prosperará, né? Mas quem retém sofre perdas. Um outro texto ainda diz que quem dá aos pobres, nós já falamos sobre esse texto aqui, né, empresta a Deus. Então, aquilo que nós fazemos para o próximo, para o necessitado, nós fazemos como se fosse para o Senhor. Até um gesto simples não fica sem, fora do conhecimento de Deus, né, não fica sem recompensa. Deus ordena que a gente não endureça o nosso coração quando a gente perceber a necessidade de alguém. Então nós devemos ajudar com alegria, sem má vontade. Assim, dar não é uma perda, mas sim um investimento espiritual. Aplicando para a nossa vida, nós precisamos buscar, né, hoje e sempre sermos generosos, ajudar pessoas que precisam, porque Deus vê a nossa atitude e recompensa esse tipo de atitude. Por último, a quinta lição de hoje é sobre não fazer aliança com o escarnecedor. Provérbios 22:10 diz: lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia, a vergonha, né? Então tem pessoas que vivem criando confusão, né? São pessoas encrenqueiras. Elas promovem brigas, intrigas, né? Espalham contendas. Pessoas que têm o coração cheio de ódio, uma língua cheia de veneno e atitudes que são destrutivas. Onde ela está arrumando briga. E andar com esse tipo de gente, né, vai trazer prejuízo para nós. Fazer aliança com quem vive em conflito é entrar por um caminho perigoso. A Bíblia nos orienta a nos afastarmos. Esse texto diz, né? Lança fora o escarnecedor, se afaste do escarnecedor. Quando ele sai da nossa presença, a paz volta a reinar. Cessam as brigas, as discussões e o conflito. O ambiente fica mais calmo. Conviver com gente
que é briguenta, desgasta a nossa vida. É melhor ficar sozinho do que cercado de pessoas, né, escarnecedoras, essas pessoas que o escarnecedor não só o briguento, mas aquele que zomba das coisas de Deus, né, de uma vida pacífica, né? Por isso nós devemos procurar nos aproximar de pessoas pacificadoras, gente que edifica, gente que fala com graça. Quem anda com o zombador perde a sua paz, é o que diz esse texto. Quem se afasta do zombador encontra descanso. Aplicando para nós, mais uma vez, nós precisamos escolher, queridos, escolher bem as nossas companhias. Nós precisamos nos afastar daqueles que vivem promovendo a contenda, né? A palavra de Deus também diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu vivo com uma pessoa que é crítica, que o tempo inteiro fica brigando, eu vou me tornar mais briguento também, né? Aproxime-se então daqueles que promovem a paz. Essa é a aplicação para nós no dia de hoje. Então, relembrando os 5 assuntos, né, que nós vimos hoje. Primeiro, ensine pelo seu exemplo, acima de tudo. Em segundo lugar, seja prudente com as suas finanças no dia de hoje, durante essa semana. Em terceiro lugar, lembre-se da lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher ali na frente, né? Aquilo que você planta hoje, você vai colher ali na frente. Em quarto lugar, pratique a generosidade com aquilo que Deus tem te dado. E por último, escolha bem as suas companhias. Que Deus nos ajude, queridos, a vivermos uma vida mais consciente daquilo que agrada a Ele, agrada a Deus, e que a gente evite, né, essas armadilhas, né, da nossa própria carne, armadilhas deste mundo, para que a gente, ao invés de vivermos na corrente desse mundo, que a gente viva para a glória do nosso Deus, né? Que Deus nos ajude assim a vivermos dessa maneira. Então, quero orar mais uma vez e pedir isso para o nosso Deus. Pai de amor, nós te agradecemos por mais esta tua palavra e te pedimos, Pai, para que esses princípios possam ser verdadeiros em nossa vida, que nós possamos viver a partir desses princípios, tanto os princípios de sabedoria que temos aprendido em Provérbios. Dá-nos entendimento, dá-nos a lembrança de cada um desses princípios ao longo do nosso dia, para que a gente possa viver uma vida para a honra e glória do seu nome. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, um bom dia para vocês. Deus abençoe o seu dia e também a sua semana. Nos vemos no final de semana. Um grande abraço. Até mais.